Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje, então, a gente vai dar continuidade aí ao estudo do método de Monge para representação de elementos no espaço 3D. Na aula anterior, nós vimos então como que funciona a representação do ponto. Nós fizemos o estudo no ponto no espaço e as suas representações em épora, que é trazer esse objeto lá, no caso esse ponto, para o plano 2D. E hoje nós vamos começar então o estudo da reta aí no espaço. Então vamos lá. O que é uma reta? Né? Uma reta ela é formada por um conjunto de pontos consecutivos, que bastam ser dois. Né? Então a reta é formada por dois pontos, esses dois pontos nós ligamos aí pelo que nós chamamos de reta. E, deixa eu pegar a canetinha aqui, nós vamos trabalhar, então, essa reta vai ser uma reta que vai estar lá no espaço. E nós queremos, né, o nosso objeto no espaço, ele permanece no espaço, ele fica lá no espaço. E nós queremos representar essa nossa reta nos nossos planos lá em duas dimensões, no plano 2D, no caso, realizar a representação desses elementos em épora. Então, ó, a projeção de um segmento de reta sobre um plano é o lugar das projeções dos infinitos pontos que compõem esses segmentos sobre o plano. Então, se eu tenho aqui um segmento com diversos pontos, dentro dessa reta aqui, ó, que vai de A, passa pelo ponto B, C, D, nós temos infinitos pontos aqui e nós fazemos a projeção aqui, se nós imaginarmos esse plano aqui, nós fazemos a projeção desses infinitos pontos aqui nesse nosso plano. É como se fosse a sombra que essa minha reta faz aqui nesse plano. E aí a gente chama isso daqui, então, ó, aqui nós temos os pontos A, B, C, D e aqui embaixo aqui a projeção dessa reta que passa por esses pontos aqui nesse plano π, beleza? Então, olha só, há alguns tipos de reta, né, em relação a determinados planos, como que nós podemos tratar isso? Então, segmento de reta paralelos ao plano de projeção. Então, olha só, todo segmento de reta paralelo a um plano, apresentará projeções com dimensões idênticas às reais, ou seja, será projetado o que a gente chama de verdadeira grandeza, que em verdadeira grandeza qualquer que seja a projeção do plano. Então, se nós temos uma reta e essa reta ela é paralela aqui a esse plano, ou seja, se eu prolongar essa reta para qualquer um dos lados, ela nunca vai interceptar esse nosso plano aqui em um determinado ponto, né? A projeção que vai ser definida, que vai ser realizada aqui nesse plano, a projeção AB, ela vai ter exatamente as mesmas dimensões aqui da reta AB. Ou seja, vai representar o que a gente chama de verdadeira grandeza aqui dessa reta. Vai estar aqui com as mesmas dimensões. Aqui estão só mostrando aqui, ó. Aqui a reta AB, ela é paralela aqui a esse plano beta aqui. Então, a projeção dessa reta AB nesse plano aqui, ó, essa projeção aqui, ela tem exatamente a mesma dimensão da reta AB que está lá no espaço. Ou seja, isso daqui a gente chama de verdadeira grandeza dessa reta aqui. E aqui, ó, novamente só o mesmo exemplo aqui, num outro plano, com outra inclinação, e uma reta AB que é paralela aqui a esse plano. Porém, a gente pode ter aqui determinados segmentos de reta que são perpendiculares ao plano de projeção, ou seja, formam um ângulo de projeção de 90 graus e essa nossa reta ela intercepta esse plano aqui em algum ponto. Então, olha só, todo segmento de reta perpendicular a um plano apresentará projeções na forma de um ponto, qualquer que seja a projeção, a posição do plano. Então, a gente tem aqui, ó, imagina essa reta AB aqui, e ela está perpendicular a esse plano alfa aqui, ó, perpendicular a esse plano alfa. Então, a projeção que essa reta vai fazer nesse plano alfa aqui, ela é de apenas um ponto. Nós imaginarmos aqui, ó, observador tendo como vista superior aqui, o que nós vamos ver nesse plano aqui, ó, vai ser apenas um único ponto, tá? E aqui nós não temos verdadeira grandeza, na verdade nós temos um ponto. E a projeção aqui, ó, desse ponto B com o ponto A, elas coincidem aqui na mesma posição, porque essa reta é toda perpendicular a esse plano alfa. Então aqui só mais um exemplo, ó. Se nós prolongarmos essa reta AB aqui, ela vai interceptar aqui o nosso plano alfa, formando um ângulo de 90 graus, e a projeção que essa reta faz nesse plano aqui é de apenas um ponto, então. Observando aqui, então, que as projeções do ponto A e do ponto B
nesse plano alfa aqui são equivalentes, ou seja, estão aqui coplanares contidas nessa mesma posição aqui nesse nosso plano, beleza? Uma outra forma de a gente ter retas em relação ao plano é quando esse segmento de reta ele é oblíquo ao plano de projeção. Então, ó, todo segmento de reta oblíquo a um plano apresentará projeções deformadas tanto em relação à sua medida linear quanto em relação ao seu ângulo, qualquer que seja a posição do plano. Então, olha só, imagina essa reta aqui e ela está numa posição oblíqua aqui em relação a esse nosso plano aqui. Não está perpendicular, não forma um ângulo de 90 graus, mas também não está paralela. Tem um ângulo qualquer aqui, um ângulo de inclinação. Se nós prolongarmos essa reta AB nesse sentido aqui, ela jamais vai interceptar esse plano. Mas aqui nesse outro sentido, em determinado momento, a gente vai ter essa reta interceptando aqui, furando esse nosso plano de projeção. E aí, olha só, a projeção que essa reta aqui faz sobre esse plano, ela vai ser, de certa forma, distorcida, não vai representar a verdadeira grandeza aqui dessa nossa reta aqui que está lá no espaço. Olha só, quando nós analisamos aqui, como se nós fôssemos analisar a região sombreada, tendo em vista que o observador estaria por aqui, a projeção que se forma aqui, ó, ela é menor do que a reta original que está lá no espaço, tá? Então, nesse caso aqui, nesses exemplos, nós não temos uma representação da verdadeira grandeza dessa reta aqui. Essa projeção que está aqui, ó, é só como se fosse a sombra formada aqui por essa reta inclinada, mas as medidas que a gente vai extrair daqui não representam essa reta que está lá no espaço, beleza? Então, isso quando a gente tem retas oblíquas aqui ao plano de projeção, ou seja, formando aqui um ângulo qualquer. Aqui da mesma forma, ó, essa projeção AB aqui, ela não representa a verdadeira grandeza desse nosso elemento aqui. É fácil analisar isso, se a gente pensar, traçar aqui um triângulo retângulo aqui, ó, a gente teria aqui a hipotenusa e aqui seria como se fosse o cateto, né? E aí a hipotenusa aqui seria maior, ou seja, essa reta AB aqui, ela tem dimensões maiores do que essa projeção dessa reta projetada aqui nesse plano beta aqui, tá? Então, a reta que está lá no espaço e a projeção tem dimensões diferentes. Não existe uma verdadeira grandeza nesse caso. Então, dando continuidade aqui, olha só. Existem alguns pontos notáveis aqui, que são os traços, que a gente chama de traços da reta, que são de interesse para a gente vai ter que fazer essa delimitação, essa marcação na resolução dos exercícios, tá? Identificar esses traços. Então, são os pontos em que a reta atravessa os planos de projeção. Atravessou os planos de projeção, a gente tem lá os traços da reta. Então, nós temos aqui o traço horizontal da reta e o traço vertical da reta. O que é o traço horizontal da reta? É o ponto em que a reta atravessa o plano horizontal. Isto é, o ponto da reta que tem cota nula. Então, olha só, o traço horizontal, se a gente imaginar aqui os nossos planos aqui, ó, o plano horizontal e o plano vertical, o que a gente vai ter? Imagina que a gente tem uma reta e onde essa reta toca aqui, ó, cruza, corta, atravessa o nosso plano horizontal, a gente tem o traço horizontal da reta. E na representação em épora é onde a projeção vertical, toca aqui a linha de terra, tá? E o traço vertical, o nosso traço vertical, é o ponto em que a reta atravessa o plano vertical. Isto é, o ponto da reta que tem afastamento nulo. Então, olha só, imagina que essa reta, onde ela toca aqui o nosso plano vertical, que é esse plano aqui, a gente tem, então, o nosso traço vertical, beleza? E em épora é onde a projeção horizontal, ela toca ali, então, a linha de terra, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, o nosso traço horizontal da reta aqui em épora, e traço horizontal não, perdão, traço vertical, tá? Traço vertical e o traço horizontal aqui. E aí nos exercícios, a gente vai fazendo os exercícios depois e a gente vai vendo como que funciona isso daí de forma mais clara. Talvez por aqui fique um pouco abstrato nos exercícios, a gente vai vendo isso de forma mais clara aí, tá bom? Então, por hora é isso daqui, e aí a gente se vê na próxima aula lá com a resolução dos exercícios. A gente vai ver os diversos tipos de reta que a gente tem, que são dados em relação à posição delas no espaço, beleza? Então, um forte abraço aí e até a próxima aula.